De volta do intervalo, hoje recebendo a doutora Aline Garcia, falando sobre direito securitário. Doutora Aline, um personagem que às vezes surge nesse contrato de seguro é o estipulante. O que é o estipulante e qual a responsabilidade do estipulante? Normalmente o estipulante figura nos contratos de seguro de vida e no seguro saúde, principalmente as empresas que contratam seguros para os seus colaboradores. E aí, esse estipulante, ele tem a função de intermediar esse contrato e ele é responsável pelas informações, por administrar essas informações que são repassadas para a seguradora. Então, por exemplo, a listagem de segurados ativos, a listagem de segurados inativos, a cada mês, que deve ser repassado para a seguradora para constar naquele grupo segurado. O recebimento, muitas vezes, do prêmio do seguro, que é pago pelo segurado, quando esse estipulante não paga integral. Porque tem essa possibilidade. Tem os planos com contribuição ou sem contribuição, onde o segurado ele não contribui, em muitos casos a empresa mesmo contrata aquele seguro e ela paga o prêmio direto para a seguradora, ou tem aqueles com contribuição, em que a empresa paga uma parte e o segurado paga outra. E por que isso? Primeiro porque uma vez contratado por um grupo determinado, o seguro acaba sendo mais barato. E aí vai depender muito do risco, da atividade desses empregados, da atividade da empresa, obviamente, mas acaba sendo uma massa de segurados, um grupo de segurados mais homogêneo. E isso, de uma certa forma, diminui o prêmio. Então, o estipulante ele tem essa função de repassar informações, receber informações do segurado, repassar para a seguradora e também de repassar o prêmio. O projeto de lei, inclusive, do novo código, que seria o Código de Seguros, muda um pouquinho essa responsabilidade, porque permite que o estipulante cobre uma taxa de administração, que não é realizado hoje. E aí dá para esse estipulante, uma vez cobrada essa taxa, maior responsabilidade. Porque normalmente, quando acontece algum problema, o estipulante não é acionado pelo segurado ou pela seguradora hoje no mercado. Essa era a pergunta que eu queria fazer também. Hoje ele é solidariamente responsável, hoje ele não tem responsabilidade. Como é que está a jurisprudência? Ou existe algum dispositivo de lei que trata desse assunto? Ele é responsável quando a ausência de cobertura ou a negativa de pagamento decorre de um ato ou de uma omissão dele diretamente. Então, se houver alguma discussão de cláusula contratual, alguma questão de cobertura, não. Se houver, por exemplo, ele recebeu o prêmio do segurado e não repassou para a seguradora, aí sim é um ato dele, diretamente, e a responsabilidade é dele. Perfeitamente. Doutora Aline, você falou há pouco sobre receber aí o prêmio, né? E o nosso telespectador muitas vezes não consegue entender exatamente o que é esse prêmio, de qual origem, enfim, acaba sendo uma situação de dúvida, né? E eu gostaria de saber também qual tipo de seguro que mais arrecada prêmio. O prêmio, Tênio, é o que o segurado paga para a seguradora assumir o risco. E a indenização é o que a seguradora paga em caso de sinistro. E essa dúvida, ela é, assim, geral, porque, na verdade, a gente vê até sentenças onde os magistrados determinam que as seguradoras paguem o prêmio do seguro. E, na verdade, deveria ser a indenização. Então, é uma dúvida recorrente mesmo, porque são termos muito específicos nesse contrato. Esse prêmio, ele é pago justamente para constituir o fundo que vai garantir o pagamento das indenizações. E aí, só falando um pouquinho, parte desse prêmio hoje ele tem que ficar numa reserva para garantir solvência dos sinistros que a seguradora tem que pagar. Daí também uma das questões de fiscalização que a SUSEP tem hoje em relação às seguradoras. A seguradora tem que comprovar solvência e ela tem que comprovar que ela tem essa reserva investida em fundos solventes e garantidos e fundos que sejam seguros, tá? Hoje, quem arrecada mais? Nós temos uma ascensão de alguns ramos de seguros, como o marítimo e o aeronáutico, mas os seguros de massa, que são de automóvel, vida, acaba arrecadando mais. E a gente tem agora uma certa previsibilidade de aumento de seguros de previdência, por exemplo. Na verdade, planos de previdência. Por quê?
Com a reforma da Previdência, a gente sabe que vai causar uma certa instabilidade, vai causar um certo corte de benefícios para algumas classes. A gente tem um limite de repasse para a Previdência, um teto onde a gente possa contribuir. E no caso da Previdência Complementar, não. Então, assim, é um seguro que provavelmente vai vir em ascensão para aquelas pessoas que têm condições de contribuir mais do que o teto do INSS. Uma forma de manter mesma faixa salarial que recebe enquanto está na ativa, né? Sim, porque na verdade na previdência privada o que você faz? Você faz uma acumulação, ou para você resgatar num caso de sobrevida, se eu viver até 80 anos, quando eu chegar nos 80 anos eu vou resgatar tudo que eu acumulei. Ou eu faço depois para uma aposentadoria, onde a partir de determinada idade eu vou receber uma renda mensal. E o cálculo ele é feito de uma forma inversa do da Previdência Social. Porque eu calculo quanto eu pretendo receber para eu manter um padrão de vida, para ser calculado o valor que eu tenho que guardar ali na Previdência Privada. Então, ele é um pouco diferente, mas dá essa segurança. Primeiro, porque, como eu disse, as empresas elas têm que ser autorizadas a operar e são fiscalizadas. Segundo, porque eu consigo fazer uma previsão, cálculo, para saber quanto é que eu tenho que contribuir. Obrigado. Doutora Aline, do que constituem as despesas administrativas das seguradoras? As seguradoras têm como despesas as de manutenção predial, manutenção, recursos de pessoas, tem também a corretagem de seguros e tem todo o custo da operação, tá? Essa despesa administrativa ela é inserida já no cálculo dos prêmios. Os segurados, na verdade, eles nem sentem isso de uma forma específica porque já faz parte do prêmio. Entendi, mas dentro dessa está inclusa a reserva já, que você acabou de citar? Sim, na verdade, quando a seguradora calcula o prêmio que ela tem que cobrar, ela já calcula todos esses fatores. A gente chama de cálculo atuarial, que é com base na lei dos grandes números. O que a seguradora leva em consideração nesse cálculo? Ela leva em consideração a reserva que ela tem que constituir para aquele tipo de seguro, ela leva em consideração o risco que ela vai assumir, ela leva em consideração também a questão dos valores que ela pode vir a pagar, então os valores das importâncias seguradas, e ela leva em consideração a possibilidade de acontecer algum sinistro, que é o que a gente chama de sinistralidade. Então, por exemplo, quando eu vou contratar um seguro de automóvel, esse prêmio é calculado até com base no perfil do condutor ou dos condutores. Por quê? Porque se tem, já dentro da estatística, um histórico de sinistros onde comprova algumas premissas. E aí, dentro dessas premissas, pessoas com maior idade têm menos probabilidade de ter colisões, pessoas, por exemplo, com mais tempo de carteira de habilitação, veículos que ficam em garagem, com certeza vai ter menos probabilidade de roubo, se é do sexo feminino ou masculino, e todas, se o veículo é utilizado, por exemplo, para alguma atividade profissional também, todas essas questões, isso contando o seguro de vida, ou de automóvel. Quando você fala do seguro de vida, por exemplo, se a pessoa está em determinada faixa etária, se ela tem alguma doença pré-existente, se ela tem alguma predisposição de alguma doença em razão de histórico familiar, todas essas questões são avaliadas. Que, na verdade, acabam se fundindo em uma só. Dentro do direito internacional, né, ou do direito comparado, como está o direito securitário do Brasil? Se fosse possível você fazer esse parâmetro, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e aí entra talvez a segunda pergunta, é muito comum nós ouvirmos falar dos seguros voltados aos profissionais liberais, né? Seguro do advogado, seguro do médico. Dentro desse paralelo internacional e trazendo essa experiência aqui para o Brasil, o que você tem a dizer sobre esse tema? Cada país tem sua legislação de seguros. A gente se comunica através de academias, de associações internacionais onde se estuda o direito do seguro. A gente sabe que o Chile tem muito apetite para seguro. Países da Europa e Estados Unidos, principalmente, têm os seguros obrigatórios que envolvem vários mercados. Por quê? Porque interferem diretamente na economia e na política. Então, por exemplo, no caso de seguro profissional, que aí você tem para profissionais liberais, né? Seja advogado, seja um médico, por exemplo, dentista. São seguros que envolvem justamente a atividade profissional e que cobrem eventuais danos causados a terceiros em caso de negligência, em caso de imperícia, em caso de eventos que vão causar
danos mesmo. E o que tem como exceção dessa cobertura? Má fé, obviamente, porque é contrária à boa fé, que prescinde no contrato. Ato ilícito também não é coberto normalmente nos contratos, porque dentro daquela questão da função social do contrato, o contrato não pode instigar que as pessoas cometam ato ilícito, então, por óbvio que não pode haver cobertura de ato ilícito. Mas é muito interessante, Serra, essa questão dos seguros profissionais, porque nós que estamos aqui conversando sobre direito, a gente sabe que muitos dos escritórios e muitos advogados, eles não contratam seguro profissional, seja para o próprio advogado, seja para a sociedade. E aí o problema é que quando você tem algum prejuízo causado a algum cliente, por perda de prazo, por um parecer que não foi feito de forma correta, ou por perda de audiência, por exemplo, você vai causar esse prejuízo para o cliente, vai ter que ressarcir e não vai ter por trás alguém que possa te garantir esse valor que seria, no caso, o seguro, tá? E aí, bem na prática, o que acontece é que se houver uma perda de prazo, eu tenho que imediatamente comunicar a seguradora, para que ela avalie e acompanhe o processo, porque pode ser que tenha recursos depois disso. E aí, se realmente houver o prejuízo, a seguradora vai avaliar. O prejuízo foi realmente decorrente daquela perda de prazo ou foi em razão do entendimento jurisprudencial. Então, é um seguro muito específico, que a regulação dele também ela é bem detalhista, assim como acontece no seguro médico. Quando a explicação é muito boa, o tempo passa rápido, né? Mais uma vez, nós temos que ir por intervalo e retornaremos em breve.